Se você pode, olhe para quem está do seu lado, diga que bom que você está aqui. Meu nome é Antônio Júnior, mas provavelmente você me conhece como Juninho. Eu fui convidado hoje pelo pastor Tiago para poder compartilhar uma palavra com vocês. Em especial, também estou tendo um encargo dentro da comunidade de assumir o lugar do meu grande amigo pastor Samuel Moraes, aqui na liderança do louvor dessa casa, e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Sou muito grato por esse tempo, por fazer parte dessa casa, né, e poder compartilhar com você algo do Senhor nesta noite. Desde já eu quero fazer uma abertura sobre a palavra. Nós estamos numa série de palavras intitulada Raízes do Caráter. Quantos pegaram todas as palavras? Desde o pastor Tiago, 2 semanas atrás, pastora Tari na última semana. E hoje nós vamos continuar esta série. E o pastor Tiago me deu um tema, a hora que eu olhei eu falei assim, pastor, você está querendo, né, provocar o meu coração. Porque o tema dessa noite é Vencendo o Orgulho. E aí eu como um músico, né, e geralmente os músicos são conhecidos por serem mais orgulhosos, aqueles que têm o nariz um pouquinho mais arrebitado, né? Fale pelos memes no Instagram, né? Mas, gente, nós temos uma missão, né? E eu acredito que nós precisamos aprofundar o nosso coração em Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, e Paulo fala, olha, tenha o mesmo pensamento que Cristo teve. E eu gosto muito dessa parte, tenha o mesmo pensamento, porque ele abriu mão de toda a sua glória, ele se tornou semelhante a nós, e nós também precisamos ter essa mesma atitude de Cristo. E hoje eu quero, junto com você, nós mergulharmos um pouco nesse tema, vermos o que a palavra nos ensina, e poder aprender do Senhor algo. Se você pode, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Nosso coração, ele simboliza o centro da nossa vida. Ele simboliza a raiz dos nossos desejos, sentimentos, nossas emoções. E eu quero que você, por 30 segundos, apresente o teu coração a Deus e declare que você está aberto para ouvir a voz do Senhor por meio da palavra. Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa noite com o único desejo de conhecer o Senhor mais e mais. Nós te louvamos porque tivemos um tempo precioso de louvor e adoração, a sua glória já se revelou a nós, e nós queremos agora mergulhar um pouco mais por meio das Escrituras, em tudo aquilo que o Senhor Deus tem sobre as nossas vidas. Eu declaro que o meu coração está aberto a Ti, e que nós estamos aqui rendidos à Tua presença, em nome de Jesus, amém. Então eu só quero fazer um momento de relembrarmos. O pastor Tiago falou sobre o caráter. Quem foi que levou um carimbo aquele dia lá, né? Aqui, Giuseppe, mais alguns meninos. Mas o caráter fala disso, daquilo que está impresso em nossos corações, aquilo que está impregnado dentro de nós. E ele falou sobre a questão de uma mente pura. A pastora Tari falou semana passada também sobre caráter, mas falou sobre as raízes da amargura. E hoje nós vamos falar sobre vencer o orgulho. Mas, em primeiro lugar, eu quero trazer um pano de fundo para que nós tenhamos uma consciência. Nós precisamos ser transformados. Quantos concordam com isso? A vida cristã, meu amigo, minha amiga, ela vai além de sermos salvos do inferno. Às vezes, nós achamos que porque recebemos a graça de Jesus, estamos livres do inferno, da condenação da nossa alma, agora nós não temos mais do que nos preocuparmos e podemos viver a nossa vida do jeito que queremos. Mas nessa igreja nós temos uma mensagem que é, nós podemos ser transformados. Eu e você, por meio do discipulado, por meio, né, de comunhão, por meio da busca da palavra, podemos ser transformados por Cristo, amém? Então, nessa noite, eu quero que você guarde isso. Nós precisamos ser transformados. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Paulo, ele faz uma exortação e diz, ponham em ação a salvação de vocês. E a palavra dessa noite, ela tem o intuito de nos pôr em ação, de colocar cada vida que está aqui para agir conforme a fé que eu e você professamos.
Então eu quero trazer alguns textos para que nós possamos falar um pouco sobre o orgulho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, você pode acompanhar comigo na leitura. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E Paulo nos dá um conselho, ele diz: afastem-se também desses. Tiago, capítulo 4, versículo 6, na parte B do versículo, ele diz: pois, por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você pode repetir isso comigo bem forte? Diga assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quantos hoje querem ser humildes nessa noite? Amém? Irmão, minha irmã, irmão não é coisa de domingo, né? Galera, amigos, nós precisamos ter um coração humilde. Amém? Eu brinquei com relação à questão dos músicos, porque eu, como um músico, né, desde pequeno, estudei música, desenvolvi essa arte e tive a graça de ter um despontamento nisso, né? Eu estudei bateria dos 8 aos 17 anos no Conservatório de Música Popular, né? Estudei piano clássico, estudei piano popular, teoria musical, estudei vários instrumentos, estudei um pouco de canto, desenvolvi muito dentro da igreja, servindo aos meus pais por muitos anos, e quase todos os lugares que eu ia tocar, eu sempre era o melhor músico. E quando era novo, batia forte. Chegava lá, via que o carinha da bateria não tocava tão bem, eu já ficava: a hora que eu for tocar, eu vou fazer um negocinho a mais aqui, só para mostrar para ele que eu toco melhor. E muitas vezes fiz isso, principalmente na minha adolescência. E aí minha mãe, uma grande mulher sábia, sempre ia instruindo, falando: filho, olha, cuidado, não é assim que se faz. Até um dia que um rapaz do nosso time chegou para mim e falou assim: cara, não dá para tocar com você mais, porque você fica fazendo um monte de coisa, na bateria, entregando um monte de nota, e a gente não consegue acompanhar você, não dá para tocar com você mais. E naquele dia me deu um start, eu falei: uau, por mais que eu tenha tanto conhecimento, eu saiba fazer tantas coisas, eu não estou servindo os meus amigos de uma forma que todos nós possamos louvar e adorar o Senhor juntos. E com o passar da vida, eu fui aprendendo no Senhor a tirar o meu coração das execuções, das partes técnicas e habilidosas, e comecei a colocar o meu coração no lugar de humildade. Eu falei: agora eu preciso servir o meu time, eu preciso servir o pessoal com quem eu toco junto, eu preciso ensinar eles a tocarem tão bem quanto eu toco, ou até serem melhores do que eu. E Deus foi me dando essa graça, e com o passar do tempo eu fui aprendendo a humildade. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre algo delicado, que são as questões do orgulho. E eu quero trazer uma definição para você, uma definição bíblica teológica. O orgulho é ter um conceito errado de si mesmo. É um conceito exagerado, um senso de superioridade pessoal, uma autoestima desordenada, é arrogância, é altivez de espírito e é presunção. O orgulho, meus amigos, é um pecado. É uma abominação diante de Deus. É uma expressão de justiça própria. Vem de um conhecimento que ainda não foi santificado totalmente por Cristo. O orgulho também é contagiante. O orgulho endurece a nossa mentalidade. O orgulho é característico dos falsos profetas. E o orgulho deve ser rejeitado pelos santos. Quantos são santos aqui redimidos por Cristo Jesus? Irmãos, nós precisamos rejeitar o orgulho. Eu gosto muito dessa definição que diz: é um conceito errado sobre nós mesmos. Muitas vezes nós formamos uma imagem de nós mesmos que está errada. Quantos já passaram por uma situação parecida com essa?
E nós formamos conceitos, imagens sobre nós mesmos que não correspondem àquilo que Cristo tem sobre nós. E a raiz desse tipo de formação, de conceito, de imagem sobre nós mesmos está fundamentada no orgulho. Charles Spurgeon, ele diz: o orgulho é tão natural ao homem caído que ele brota em seu coração como erva daninha em um jardim regado. Eu já tive experiência de fazer muitas vezes jardim, de fazer calçada. Quantos aqui já tiraram matinho assim? Gente, você faz num dia, 2 dias depois, o que está lá de novo? O bendito do mato. Você vai lá, você pega faquinhas, tira com enxada, com algum utensílio, né, de jardinagem. 2, 3 dias depois, está lá de novo. Uma semana está super grande. Se você deixar 1 mês, 2, 3 meses, aquilo fica enorme. E aqui nessa frase de Spurgeon, ele nos conduz a uma conscientização de que o orgulho é algo que precisamos estar cuidando todos os dias da nossa vida. Ele não é algo, hoje eu vim no culto e eu vou orar para que Deus me ajude a vencer, Ele vai arrancar isso da minha vida e nunca mais eu vou ter uma raiz de orgulho. Pelo contrário, todos os dias nós precisamos cuidar para que o orgulho não cresça dentro do nosso coração. O orgulho tem algumas consequências. Primeiro, nós podemos dizer que o orgulho nos leva à ruína. Provérbios 16, 18 fala sobre isso. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 1 Coríntios 10, 12, Paulo fala assim: aquele que considera... Lembra que nós falamos que orgulho é um conceito errado sobre si mesmo? Paulo está falando, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Uma das consequências do orgulho também é a desonra. Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E o orgulho também gera confusões. Provérbios 13, 10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. E algumas características daqueles que são orgulhosos. Primeiro, ele é autoprotetor, ou aquele que gera mecanismos de defesa. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém, talvez uma conversa de confronto, e a pessoa sempre tem uma respostinha pronta. Você vai falar com ela, e aí, você teve uma falha, você vacilou aqui, ou talvez o seu pai, a sua mãe chega para conversar com você, o seu esposo, sua esposa, alguém dos seus relacionamentos chega para conversar com você, o seu discipulador, um pastor da casa, mas aquela respostinha sempre está na ponta da língua. Você já tem algo preparado para dizer. Essa é uma das características de quem ainda tem raízes de orgulho, porque ele é autoprotetor. Ele se protege demais. Também é uma pessoa que se ofende facilmente. Nós que estamos aqui, né, o Mike Duke falou na nossa conferência, nós somos uma família. E dentro da família, às vezes terão conflitos. Às vezes teremos situações onde nós não vamos gostar daquilo que aconteceu. Talvez alguém vai te confrontar, talvez alguém vai fazer algo com você e que vai mexer no seu coração. Mas nós precisamos cuidar com isso para que não sejamos pessoas que nos ofendem rápido. Uma das características também do orgulho é a autossuficiência. É aquele que acha que pode resolver tudo sozinho. Não, joga no peito do pai que o pai resolve. Eu era muito assim, porque eu tocava um instrumento, tocava 2, tocava 3, tocava 4, eu sabia fazer tudo. Ah é? Você não sabe tocar? Não quer tocar? Então desce que eu vou e toco. Eu já fiz isso algumas vezes. Pasmem, já me arrependi, graças ao Senhor. Mas uma vez, um exemplo, era um primo meu, hoje ele mora nos Estados Unidos, era baterista, mas ele estava com uma vontade assim, menos 50 para tocar. E ele tocando mal, aquela cara assim de quem chupou limão, como diz minha mãe. Aí eu falei, cara, sai da bateria e desce, eu vou tocar no teu lugar. Eu não quero tocar com você assim. Eu era autossuficiente, eu sabia que eu dava conta com as minhas habilidades. Mas dentro do meu coração tinha uma raiz muito forte de orgulho. E uma última característica dos orgulhosos é a rebeldia. Nós não podemos ser rebeldes, amém? E eu trouxe esse primeiro
conceito para nós sobre o orgulho, porque agora sim eu quero entrar na mensagem que o Senhor colocou no meu coração para nós. Eu quero que você vá com a sua Bíblia. Quantos trouxeram aí? Vou fazer igual o pastor Tiago. Quantos trouxeram a palavra? Levanta aí para cima. Amém, glória a Deus. Abre comigo em Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Enquanto eu meditava e buscava no Senhor uma direção, algo na palavra que pudéssemos compartilhar, Deus me deu esse texto e eu quero ler com você, explicar sobre ele e mergulhar nas verdades que ele carrega sobre nós. Você pode acompanhar comigo na leitura e ele fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E esse texto, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é datado mais ou menos de 700 anos antes de Jesus. E se você conhece um pouco da história de Israel, da cronologia bíblica, você vai lembrar que essa data, mais ou menos, do século 7 a.C., é a data pré-exílio. Eles ainda não tinham sido levados escravos, e aprisionados para a Babilônia, mas Deus já estava dando as últimas sentenças para o povo. Jeremias é o profeta que anuncia que serão 70 anos de exílio, e depois Daniel, com toda a sua busca e pesquisa por Deus, ele lê essa revelação e fala assim: opa, já passou os 70 anos, agora nós temos que orar para que Deus nos restaure, para que nós possamos voltar de novo para a nossa terra. Essa é uma narrativa muito importante porque marca um ponto incrível na história de Israel. Também, historicamente falando, esse tempo era da Idade do Ferro. Quantos aqui lembram da Idade do Ferro que estudou na escola? A Idade do Ferro foi caracterizada por um grande avanço, das pessoas que trabalhavam com a metalurgia, desenvolvimento daqueles que trabalhavam com ouro e também da cerâmica. E aqui Deus usa, para falar com o profeta, um momento, relacionado a essa arte, que era a cerâmica. A cerâmica era muito popular naquela época, principalmente porque eles faziam muitos potes, jarros, copos, bacias e muitos utensílios que eram usados no dia a dia. E aqui Deus ele conduz o profeta para a olaria, que era um lugar, uma casa onde eles trabalhavam com a cerâmica, trabalhavam com a argila, ele pegava o barro, ele pegava os minerais, pegavam pedras, trituravam, água, mexiam, fazia uma massa bem sólida, depois eles moldavam, depois eles levavam no forno, e aí sim se tornava um objeto que eles usavam no seu dia a dia. Então eu quero que você volte comigo mais ou menos 700 anos antes de Cristo, para que tenhamos uma visão desse texto um pouco mais aproximada. E a primeira coisa que o texto nos diz é que Deus conduz o profeta para a casa do oleiro. Eu quero dizer que nessa noite, este lugar físico, mas também essa casa espiritual, é a casa do oleiro para nós, amém? Essa aqui é a casa onde Deus quer trabalhar conosco. E nós vemos que ali Jeremias ele observa um homem trabalhando com o barro, trabalhando e formando um vaso de barro. E o mais interessante aqui, que sempre atrai a minha atenção, é que Jeremias vê que o vaso quebrou na mão do oleiro. E se você já viu alguns filmes, ou talvez na internet, nós teremos uma imagem daqui a pouco relacionada a isso, mas é muito bonito o processo de manuseio da argila. E ele vai colocando água, enquanto fica girando uma roda.
e ele vai moldando com suas mãos, ele aperta, ele estica, ele faz o formato que ele quer, mas a palavra diz que o vaso que estava sendo moldado pelo oleiro, ele quebrou. Quando esse vaso quebrou, a palavra diz que o oleiro refaz o vaso, mas ele refaz agora conforme a imagem e a semelhança que o oleiro queria. E aqui esse ponto nos chama a atenção porque Deus ele vem falar com o profeta Jeremias, ele fala assim: Jeremias, você viu o que aconteceu com o vaso? Você viu o processo que estava tendo com o oleiro e aquele vaso de barro? Agora ele diz, da mesma forma que aconteceu com aquele vaso de barro e com o oleiro, é a forma que eu quero trabalhar com o povo de Israel. E essa frase no versículo 6, Deus diz: será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Deus nessa noite pergunta para nós, será que Ele não pode agir da mesma forma que o oleiro agiu com aquele vaso de barro? Nós hoje temos uma oportunidade de deixar as raízes do orgulho serem tratadas por Deus. Sabe por que Deus faz essa pergunta ao povo de Israel? O povo de Israel tinha se afastado de Deus. Eles tinham caído na idolatria, eles tinham caído no orgulho, eles tinham caído na desobediência, eles não estavam mais adorando a Deus, eles não estavam mais prestando culto conforme Deus queria. Eles tinham abandonado a Deus. O próprio Jeremias, ele fala, olha, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês cavaram cisternas, que são cisternas rachadas. Vocês até recebem as águas, mas as águas escoam pelas rachaduras. Deus traz sentença atrás de sentença do povo, dizendo, olha, cuidem do coração de vocês. Cuidem daquilo que é precioso, da origem dos seus sentimentos. E essa frase, ela revela que, se não fosse a questão do orgulho, Deus poderia ter salvo o povo. Deus poderia ter conduzido eles a um novo tempo. Por quê? Porque o orgulho, ele resiste o agir de Deus. Nós falamos e estamos aqui numa série de palavras dizendo que precisamos ser transformados, a nossa mente precisa ser mudada, nós precisamos nos livrar das raízes de amargura, nós precisamos nos livrar do orgulho, precisamos de transformação sobrenatural de Deus, mas nós não iremos experimentar uma transformação genuína se o nosso coração estiver fundamentado no orgulho, porque o orgulho sempre resiste o agir de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, como anda o seu coração, meu amigo? E no final desse texto, Deus fala a Jeremias, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Eu quero declarar sobre nossas vidas nessa noite. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Nós somos vaso de barro. E nessa noite Ele está aqui. Ele quer trabalhar comigo. Ele quer trabalhar com você. Ele quer nos moldar conforme a imagem dEle. Não a imagem que nós criamos sobre nós mesmos, mas a imagem que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero já caminhar para o final, dar alguns passos práticos de como nós vencemos o orgulho. E a primeira coisa, para vencermos as raízes do orgulho, nós precisamos ter um coração quebrantado e rendido a Deus. E, meus amigos, eu quero te dizer que ter um coração quebrantado e rendido a Deus não é apenas levantar a mão na hora do culto, escorrer uma lágrima naquela música que você gosta. Estar rendido e quebrantado a Deus, ela é uma atitude primeiro do nosso coração. Por quê? Porque um coração quebrantado, ele não vai resistir o agir de Deus. Um coração quebrantado não resiste o agir de Deus nas nossas vidas. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é a forma como Deus age para lidar com o nosso orgulho, a nossa independência, nossa rebeldia, egoísmo e autossuficiência. Eu falo por experiência própria, como eu disse, essa palavra ela está muito conectada com a minha história de vida.
Nós nos criamos dentro da igreja, né? Passei todos os dias da minha vida na casa do Senhor, mas eu era o crente orgulhoso. E por muitos momentos na minha vida, o Senhor foi tratando o meu coração. Ele foi me levando a momentos de quebrantamento, aonde Ele me ensinou que eu preciso depender de Deus. Qual é o propósito do quebrantamento? Primeiro, o quebrantamento ele vem para transformar os nossos corações. Segundo lugar, o quebrantamento vem trazer sobre nós maturidade. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 5, que o autor da carta fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quantos aqui querem ser maduros? Maturidade não tem a ver com idade. Você pode ter 15 anos, você pode ter 12, 13, ou 30, 40, 50, 60 anos, e ser uma pessoa imatura. A maturidade faz parte do caráter de Cristo em nossas vidas. Um dos propósitos do quebrantamento também é revelar os propósitos de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam e nos perguntam: qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Qual faculdade eu devo estudar? Qual curso eu devo prestar? O que eu faço da minha vida? Eu não sei para que Deus me chamou. Quando nós temos um coração quebrantado e rendido a Deus, Deus revela sobre nós isso. Também o quebrantamento serve para nos conduzir a viver mais da presença de Deus. Salmo 33, 14 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E quais são as formas que Deus trabalha conosco? Primeira forma de nós vivermos uma vida de quebrantamento é quando o próprio Deus ele age em nossas vidas. Temos um texto muito conhecido de Oséias 2,14. Deus ele fala assim: portanto, eis que eu atrairei você ao deserto e o levarei para um lugar aonde falarei ao seu coração. Uma das primeiras formas de nós experimentarmos quebrantamento é quando Deus nos conduz a um lugar de quebrantamento. Talvez você hoje está vivendo um lugar que você pode dizer é um deserto, é um lugar onde você não consegue ouvir, perceber as coisas que estão acontecendo no seu lado. Talvez é um lugar que você se sente sozinho, que você se sente sozinha. Mas eu posso te dizer, é neste lugar que Deus quer falar com você. É neste lugar onde Deus quer quebrantar o seu coração e mostrar a soberania dele sobre nós. Uma outra forma de nós experimentarmos o quebrantamento é quando acontecem crises. E essas crises elas vão além do nosso controle. Talvez você está passando por situações na sua família difíceis. Hoje nós temos, infelizmente, índices altíssimos de divórcios. Minha mãe ela fez um TCC em teologia e o título era Os Filhos do Divórcio. Porque às vezes nós olhamos para o pai, para a mãe, para o casal e esquecemos que os filhos sofrem tanto quanto os pais. E muitas vezes estamos vivendo e recebendo uma geração que é fruto de divórcios. São crises que nós não podemos controlar. Talvez, às vezes, entramos num momento de doenças, momentos de dificuldades, momentos onde nós não conseguimos controlar. E eu posso te afirmar, neste lugar é um lugar onde Deus fala conosco. No momento de dificuldade, no momento onde nós não conseguimos controlar aquilo que está acontecendo, Deus fala conosco. Também quando nós caímos no pecado da rebeldia, quando rejeitamos a Deus, quando deixamos o Senhor de lado, quando não ouvimos mais a sua voz, neste lugar também Deus pode falar conosco. Neste lugar Deus pode tocar o nosso coração. E eu costumo dizer que existe um ponto de quebrantamento. Existe um ponto aonde Deus fala com você. E eu não sei se você já teve uma experiência parecida, mas às vezes você está buscando a Deus por 1, por 2, por 3 semanas. Você está orando, meditando na palavra, buscando nos cultos. E aí parece que em 1 segundo tudo muda. Tudo se transforma. Aquilo que você estava buscando agora se torna claro sobre você. Eu costumo dizer que quando passamos por um processo de quebrantamento, existe um ponto
aonde nós somos tocados por Deus. E esse ponto de quebrantamento é quando eu e você perdemos as nossas forças. É quando nós levantamos as nossas mãos para os céus e dizemos: Deus, até aqui eu dirigi o carro. Até aqui eu escolhi os caminhos que eu ia seguir. Até aqui eu disse quais seriam as minhas escolhas, mas agora eu me rendo a Ti, agora eu levanto as minhas mãos aos céus, agora eu me ajoelho ao Senhor com uma postura de humildade e de humilhação, e agora é você quem decide o que vai acontecer na minha vida, porque existe um ponto, existe um lugar aonde eu e você abrimos mão de tudo. Só que a pergunta nessa noite é: até quando nós vamos resistir o Senhor? Lembra do texto? O Senhor diz: será que eu não posso agir com vocês da mesma forma que o oleiro agiu com o vaso de barro? Eu sinto muito forte essa pergunta de Deus aos nossos corações hoje. Será que eu não posso agir com vocês da mesma forma que o oleiro agiu com o vaso de barro? Até quando nós vamos resistir o agir de Deus? Até quando nós vamos resistir o guiar da vida sobrenatural com o Espírito Santo? E qual deve ser a nossa postura nessa noite? A nossa postura, em primeiro lugar, deve ser despojar do velho homem. Despojar é tirar, é retirar. É quando você percebe que as coisas que pertencem à velha natureza não fazem mais parte da nossa vida. O linguajar impróprio não faz mais parte da nossa vida. Às vezes as músicas que escutamos, os filmes que assistimos, os lugares que frequentamos não fazem mais parte da nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. E aí nós começamos a nos despojar. Nós começamos a retirar, abrir mão. Lembra do ponto do quebrantamento? Nós nos rendemos ao Senhor. A segunda coisa que nós podemos fazer é renovar a nossa mente, como diz Romanos 12:2. Renovar a nossa mente. É uma mudança de pensamentos, é uma mudança de postura. Né? Esse texto ele fala: não tomem forma. Né? E literalmente a palavra no grego está relacionado a uma forma. Né? Vocês que gostam de fazer bolo, mexer com culinária, você coloca a massa dentro de uma forma e quando ela assa, quando ela está pronta, ela não pode mais mudar de forma. É impossível mais você mudar o bolo de forma. Por mais que você corte ele redondo, se você pôs na forma quadrada, ele vai ser um bolo quadrado. Nós temos que mudar a nossa mente. Não podemos entrar na forma deste mundo. A Bíblia nos alerta várias e várias vezes que o sistema deste mundo, a forma de pensar deste mundo, ela é contra Deus. Ela é um pensamento anticristo. É um pensamento que se opõe à liderança de Jesus nas nossas vidas. E nós precisamos renovar a nossa mente para viver uma vida quebrantada e rendida a Deus. E o terceiro passo, nós precisamos nos revestir do novo. Quantos creem que Deus tem algo novo para nós nessa noite? Eu creio que Deus tem algo novo para você. E você precisa apenas revestir-se disso, levantar as suas mãos aos céus e clamar: Deus, eu preciso do novo do Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 8, ele diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Vamos ler esse versículo juntos? Posso contar 3? Vamos lá? Olha lá, 1, 2, 3. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Se você pode ler esse versículo agora de forma individual, se você quiser, coloca a mão no teu coração e declare agora essas palavras, não apenas como repetição, mas como uma oração. Declara: Senhor, você é o meu Pai. Senhor, eu sou como barro nas tuas mãos. Você é o meu oleiro. Eu sou obra das tuas mãos. E comece a declarar essas palavras sobre a sua vida. Isaías 57, versículo 15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo,
mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito.